estratégia do bochecho não diz respeito muito à absorção. E aí tem um estudo, acho que 2011 ou 2012, que eles testaram, ó, quando os indivíduos bochecham, tem manutenção, muda alguma coisa na glicemia ou na glicose, que indicaria absorção? Não muda. A estratégia do bochecho é ativar centros cerebrais responsáveis pela percepção de esforço e pelo comando motor para exercício. Então, pensando assim, ó, vou bochechar, depois engolir, pensa que ali nos 10 segundos de bochecho, você está mais ativando aqueles centros cerebrais, né, que são importantes para o exercício, especialmente para o ciclismo de longa duração, onde você precisa ali lidar com tomada de decisão, com esforço percebido, etc. E aí você engole, e aí depois você vai ter o efeito metabólico. Então, o bochecho, mais do que melhorar a absorção, é fazer teu cérebro ativar melhor, ativar mais. Nossa, muito interessante isso. O bochecho de carboidrato, nesse sentido, ele é comparado a alguma outra coisa? Ou ele é único nesses efeitos? Tem gente estudando, agora eu acho que não mais, mas estudaram bochecho de substância amarga, e aí eles usam um negócio chamado quinina, que é um negócio que simplesmente confere amargor, embora todos tenham todos os problemas metodológicos que dificultam a gente assegurar que de fato aquela substância amarga trouxe efeito, eles mostraram que bochechar substância amarga tem algum efeito. Tem alguns grupos investigando bochecho de cafeína, tá? Eu, pessoalmente, não consigo ver que um possível bochecho de cafeína traga o mesmo efeito cerebral do bochecho de carboidrato, porque uma das coisas que eles argumentam com bochecho de carboidrato é receptores, além de dulçor na boca, eles percebem a densidade energética. Se for pensar por si, a cafeína não tem densidade energética como tem o carboidrato. Entendeu? Então, tem algumas outras estratégias de bochecho, o nível de evidência é um pouco mais limitado do que o bochecho de carboidrato de fato. Então, eu acho que mais único, assim, é diferente. Basicamente, então, o corpo conta com o ovo no cu da galinha. Você está falando que vai entrar a substância ali e, na verdade, não necessariamente, né? Se o cara cuspir, eu não vejo como prejuízo, tipo, ó, eu não entendo como enganar o corpo de que aquela atividade cerebral represente uma expectativa do corpo em receber o carboidrato. Simplesmente que você acaba ativando áreas de recompensa do sistema nervoso central. E aí gerando, possivelmente, não tem nada mostrando, mas maior liberação de dopamina, maior atividade de centro motor. Eu não sei se... Não acho que dá para afirmar, assim, categoricamente, que é o fato de enganar o corpo. Mas é algo que vai ativar ali as áreas necessárias para aumentar o comando motor. Cara, muito legal. E daí, nesses estudos que realmente viram desempenho, né? Que eu acredito que seja um pouco diferente do que você faz. A gente vai abrir para você, vai querer saber da fadiga mental tal depois. Mas o contrarrelógio em que distância? Porque você falou que são distâncias curtas, né? Mas isso quer dizer quanto em tempo, acho que é mais palpável? A maioria dos estudos, assim, a distância curta é difícil falar, porque a maioria dos estudos trabalhou com 1 hora, contra-relógio de até 1 hora. E aí a distância que o indivíduo percorrer, né? Tem estudo mostrando que quando a tarefa é curta demais, ou é tipo mais, tipo tudo ou nada, tipo um engage, um trabalho de musculação, ou um contrarrelógio muito curto, de 4 quilômetros, que deve dar ali 6 minutos, sei lá, 5, 6 minutos, parece não ter tanto efeito, tá? E aí tem algumas possíveis justificativas, né? Tarefas mais longas, igual eu falei, precisa que o ciclista
tem aquele enfrentamento com a percepção de esforço, com a tomada de decisão, ajuste de ritmo, tipo, vou mais seguro, do que um contrarrelógio de 4, tipo, pau, e arregaça. Ou do que uma tarefa de musculação, faço a minha série ali, no talo mesmo, no máximo, e descanso. Sem contar que são outros componentes de fadiga, né? Contrarrelógio de 4, por exemplo, tem uma demonstração bastante clássica de que a maior magnitude da fadiga instalada no contrarrelógio de 4 quilômetros é periférica, certo? Ao passo que, em contrarrelógio de 20, de 40 quilômetros, a maior magnitude de fadiga é central. Então, o problema é ali no cérebro em mandar comando motor. Então, faz mais sentido que nesses modelos de exercício, ativar o cérebro um pouquinho além garanta ou gere um pouco mais de benefício. O que você está falando, Kaique, me faz recordar sempre que eu gosto muito de chocolate, né? E o maior prazer de comer chocolate está em ficar com ele ali, né? Na cavidade bucal, na língua. Depois você engole, acabou tudo, né? Não é mais interessante. Por isso que dá vontade de comer de novo, né? E isso a gente não consegue perceber, né? A gente tem consciência, mas não o consciência, né? De que, olha, quando a gente vai quando vai ingerir o carboidrato, embora não seja tão prazeroso quanto o chocolate, essas informações também vão ser enviadas, né, para o cérebro. E é muito interessante isso, né, daquilo que a gente sabe que acontece com o nosso corpo, mas a gente não tem a consciência de fato que aquilo está acontecendo.